O resumo de hoje é um resumo para a nossa P2 de Diversidade Cultural e Gênero. Fiz o resumo aqui do módulo 3 e o módulo 4. E eu espero que seja proveitoso para vocês, assim como é para mim. Peguei o eixo central de todo o texto e eu acredito que a gente vai fazer uma boa avaliação. Vamos lá? Vamos iniciar? O primeiro é Sexualidade, Sociedade e Política. Esse é o título, tá? O texto discute a percepção da sexualidade e do corpo como algo natural e inerente à identidade de homens e mulheres, enfatizando a pressão social para que a sexualidade se conforme às expectativas tradicionais. Também destaca como a escola desempenha um papel na transmissão de preconceitos e desigualdades em relação à sexualidade e gênero. Além disso, o texto aborda a diversidade da sexualidade humana, destacando que esta não é apenas uma questão de biologia, mas também uma construção cultural e social. Ele menciona exemplos de como a sexualidade se manifesta no ambiente escolar, como nos estereótipos de gênero, texto e manuais escolares, comportamento dos alunos e questões de saúde, como HIV, AIDS e a gravidez na adolescência. E também o texto enfatiza a importância de educadores adotarem uma abordagem reflexiva sobre preconceitos e desigualdades de gênero e sexualidade, e reconhece a diversidade de expressões da sexualidade humana. Também menciona questões contemporâneas relacionadas à sexualidade, como o direito à informação, o respeito às diferenças e as discussões sobre o futuro das relações de gênero, casamento, família e direitos individuais. O texto explora a complexidade da sexualidade, destacando que o termo sexo abrange várias dimensões. Pode referir-se a práticas sexuais, bem como as características fisiológicas e capacidades reprodutivas, que categorizam as pessoas como do mesmo sexo ou do sexo oposto. Também observa a dualidade na visão da sociedade sobre o sexo, incluindo uma perspectiva positiva que celebra o prazer e o desejo e uma perspectiva negativa que promove o controle e a repressão. As instituições como família, escola, religião, ciência, lei e governo desempenham um papel na definição do que é considerado sexo e estabelecem regras sobre como, quando, onde e com quem o sexo pode ocorrer. Essas regras frequentemente são justificadas em nome de uma ordem universal e imutável, muitas vezes atribuída a Deus ou à natureza. Mas o texto argumenta que, na realidade, essas regras são construções sociais. Deixa eu abrir aqui, estou com calor. Também o texto introduz a visão construcionista da sexualidade, que sugere que é difícil distinguir entre o que é biológico e o que é moldado pela cultura, sociedade e história nas experiências humanas. Isso inclui a compreensão de que o desejo homossexual ou a prática de relações homossexuais não implica automaticamente em uma definição social específica, como gay ou lésbica, e que não existe uma essência imutável de homossexualidade ou heterossexualidade. Por fim, o texto explora a prescrição comum de que o sexo deve ocorrer entre pessoas de sexo oposto e examina os elementos biológicos de identidade de gênero e orientação sexual, que historicamente estiveram associados a essa prescrição. Também interliga 3 questões distintas: o sexo biológico, a identidade de gênero e a orientação sexual.
Tô com calor, gente. Aqui tá muito quente onde eu moro. Desculpa. Vamos ver aqui, voltando. Interliga 3 questões distintas: o sexo biológico, a identidade de gênero e a orientação sexual, que muitas vezes são confundidas como manifestações de uma única coisa. A sexualidade, isso leva à naturalização da ideia de que o intercurso genital entre homens e mulheres é a base para a formação da família e da vida social, resultando em concepções igualmente naturalizadas sobre comportamentos masculinos e feminino, o que constitui uma família ideal e o que é legítimo em termos de desejos, sentimentos e relacionamentos. O texto destaca a necessidade de distinguir essas questões: corpos, capacidades reprodutivas e diferenças fisiológicas entre homens e mulheres, modos de ser masculino e feminino, o senso de pertencer a um gênero específico, focos de sentimento, atração, desejo relacionado a interpessoais e emocionais. O texto também argumenta que não há uma razão natural que obrigue essas diferentes questões a estarem sempre interligadas. Nascer com órgãos genitais masculinos ou femininos, por exemplo, não determina automaticamente a identidade de gênero ou a orientação sexual de alguém. A ideia moderna de sexualidade foi a responsável por articular questões diversas, permitindo a fluidez entre a dimensão pessoal dos indivíduos e as esferas sociais, culturais e políticas mais amplas. Essa construção cultural ocidental moderna é tão predominante que classifica as pessoas e prescreve papéis sociais, com risco de rotular como exceções, anormais, degeneradas, imorais ou, em alguns países, criminosas, aqueles que não se encaixam nesses moldes. Pessoal, se você estiver gostando aqui do meu resumo, curte o meu vídeo. Não vai custar nada para você. Eu levei um tempão fazendo esse resumo. Acho que eu mereço uma curtida. Continuando. O corpo e a sexualidade. Deixa eu falar para vocês. Eram 267 páginas. Eu consegui colocar tudo em 20 páginas. Então, a gente já fez a primeira, a gente está na segunda. Só para vocês terem um controle. O corpo e a sexualidade. O texto aborda a relação entre o corpo, a biologia, a identidade de gênero e a orientação sexual na construção da sexualidade. Critica a suposição de que o corpo seja a base inequívoca e universal que determina a sexualidade humana. Também diz que o corpo é dinâmico e está sujeito a mudanças ao longo da vida e que as precondições biológicas não determinam sozinhas os comportamentos sexuais, a identidade de gênero e a orientação sexual. O texto também destaca que a sexualidade é uma construção que vai além das indicações biológicas, envolvendo dimensões psicológicas, sociais e culturais. Além disso, diz que a conexão entre o sexo do corpo, a identidade de gênero e a orientação sexual não é natural, mas sim uma construção social. A sexualidade é influenciada por uma série de fatores, incluindo aspectos biológicos, psicológicos, sociais, culturais e históricos. Por fim, o texto menciona a complexidade da sexualidade, que abrange pensamentos, fantasias, desejos, valores, comportamentos e relacionamentos, e destaca a importância de considerar uma variedade de
fatores na compreensão da sexualidade humana. E vamos falar agora sobre conceitos de identidade de gênero e orientação sexual. A identidade de gênero refere-se à forma como alguém se sente e se identifica em relação ao gênero, independentemente do sexo biológico. O texto destaca que as convenções sobre a identidade de gênero pode variar de acordo com a cultura, classe social e período histórico. A cultura ocidental moderna tende a privilegiar a diferença sexual como a base fundamental e imutável da identidade de gênero, o que pode levar à perseguição e violência contra aqueles que desafiam essa suposta determinação do sexo biológico. O texto também menciona a diversidade de identidades de gênero, incluindo travestis, transexuais, transgêneros, trans e intersexuais, que não se encaixam nos padrões tradicionais de gênero. Em relação à orientação sexual, o texto destaca a distinção entre orientação sexual e opção sexual. Orientação sexual refere-se à atração afetiva, sexual e erótica que uma pessoa sente por pessoas. Só um minutinho que eu vou pegar outra folhinha. Pessoas do mesmo gênero. Então, voltando aqui. Em relação à orientação sexual, o texto destaca a distinção entre orientação sexual e opção sexual. A orientação sexual refere-se à atração afetiva, sexual e erótica que uma pessoa sente por pessoas do mesmo gênero, do gênero oposto ou de ambos os gêneros. O texto ressalta que as orientações sexuais não são escolhas voluntárias e autônomas, mas são moldadas pela experiência social e cultural. Além disso, a forma como a cultura ocidental moderna estabeleceu a heterossexualidade como a orientação sexual natural, saudável e normal, ligada ao casamento e à reprodução, enquanto categorizava outras orientações sexuais, como a homossexualidade, como anomalias ou perversões. Esta heteronormativa está na base da ordem social em que meninas e meninos são criadas ou criados, educadas ou educados. Está no controle a que todas as pessoas são sujeitas no que diz respeito à sua identificação como homem ou como mulher. Enquanto há disposições coerentes em relação ao que é esperada do gênero masculino e do feminino, são estimuladas e celebradas em meninas ou meninos e adolescentes. As expressões divergentes desse padrão, assim como as amostras de afeto ou atração por pessoa do mesmo sexo, são corrigidas. Esta ordem produz violência contra os meninos e as meninas, jovens identificadas e identificadas como gays, lésbicas, travestis, transexuais e transgêneros, que são constantemente advertidos ou advertidas de que a sociedade não respeitará suas escolhas. A reprodução da norma heterossexista funciona também a serviço da reprodução da dominação masculina. Deixa eu ver se está funcionando aqui, tá? A masculinidade se constrói tanto em oposição à homossexualidade quanto à feminilidade. Os meninos e os adolescentes são submetidos a um controle minucioso destinado a exorcizar qualquer sinal de atração por outros meninos.
assim como qualquer atitude classificada como feminina. Bem, você deve ter observado que, assim como ocorreu com a noção de identidade de gênero, as ideias que culminam na noção contemporânea de orientação sexual e de homossexualidade foram inicialmente produzidas e utilizadas no campo médico-psiquiátrico. Mais tarde, essas ideias foram retomadas por outros campos do conhecimento, assim como por pessoas que se identificam como homossexuais para questionar seus viés patológicos e para reivindicar reivindicar o reconhecimento social da homossexualidade. A homossexualidade deixou de ser considerada um distúrbio mental pela Associação Norte-Americana de Psiquiatria, desde 1974. A Organização Mundial de Saúde, que é o OMS, também não a classifica como uma doença e a excluiu do Código Internacional de Doenças, o CID. A APA, que é a Associação Norte-Americana de Psiquiatria, em 1987, orientou seus membros a não usarem mais diagnósticos que patologizassem a homossexualidade. E em 1993, substituiu o termo homossexualismo por homossexualidade. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina retirou a homossexualidade, que foi desclassificada como doença pelas principais associações científicas internacionais na década de 70. Em 1990, a Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, a OMS, removeu o termo e o conceito de homossexualismo de sua lista de doenças mentais. O Conselho Federal de Psicologia do Brasil também estabeleceu normas que proíbem os psicólogos de favorecer a patologização de comportamentos homoeróticos e de colaborar com eventos ou serviços que proponham tratamento ou cura para a homossexualidade. Eita! No passado era considerado doença ser gay, lésbica. Hoje em dia não mais. Graças a Deus, né? O texto enfatiza que a posição vigente hoje, do ponto de vista científico e ético, sustenta o respeito por todas as pessoas, independentemente da orientação sexual. Homossexuais, bissexuais e pessoas trans têm as mesmas capacidades que heterossexuais para amar, estabelecer relações afetivas e criar filhos. E suas práticas não devem ser questionadas devido à sua homoafetividade ou identidade de gênero. Além disso, o texto menciona que não há uma explicação causal simples para a orientação sexual e que a classificação entre homo, hétero e bi é arbitrária, não devendo limitar a variedade de alternativas e a realidade fluida da sexualidade. A orientação sexual pode se consolidar e fixar em um período da vida, mas também pode ser descoberta ou assumida mais tarde. Não se trata de uma escolha voluntária ou uma modificação baseada em conveniências. E as pessoas homossexuais muitas vezes enfrentam preconceito e discriminação em razão da sua orientação. Orientação sexual. Agora mais um subtítulo. Orientação sexual, desejos, comportamentos e identidades sexuais. Pessoal, se porventura meu vídeo foi interrompido de repente, é porque acabou a memória do meu celular e eu subo esse vídeo e espero vocês no vídeo seguinte, tá ok? Para dar continuidade. Meu celular tem pouca memória. Então, a gente vai ler um outro subtítulo. Orientação sexual, que são os desejos, comportamentos e identidades sexuais.
A orientação sexual de uma pessoa envolve sua relação entre desejo, comportamento e identidade. Portanto, estereótipos como o gay efeminado e a lésbica masculinizada não representam a realidade de muitas pessoas homossexuais. A orientação sexual de uma pessoa é composta por 3 dimensões: desejo, comportamento e identidade, que não necessariamente seguem a mesma direção. Portanto, não se deve presumir uma conexão direta entre o desejo, comportamento e identidade sexual. As pesquisas de Alfred Kinsey nos Estados Unidos, desde os anos de 1940, já questionavam as categorias heterossexual e homossexual para descrever a diversidade de comportamentos encontrados. No Brasil, ainda existem hierarquias baseadas na orientação sexual e gênero, mas novas gerações têm mais flexibilidade em relação a identidades e rótulos. É essencial distinguir entre desejos, comportamentos e identidades sexuais. Identidades podem ser escolhidas e muitas vezes têm um componente político, já que pessoas não heterossexuais são consideradas desviantes em relação à norma heterossexual. Isso pode levar a isolamento, desconfiança e insegurança quando a orientação sexual das pessoas é revelada. A identidade sexual é complexa e relacionada a questões de gênero e orientação sexual. Não necessariamente todas as pessoas travestis, transexuais e intersexuais são homossexuais, pois essas categorias dizem respeito principalmente à identidade de gênero e ao desafio das normas sociais sobre o que é considerado adequado para ser masculino ou feminino. A orientação sexual é diferente e não deve fazer com que alguém se sinta menos masculino ou feminino. As identidades sexuais podem mudar ao longo do tempo devido à hostilidade social que as pessoas enfrentam quando desafiam as normas de gênero. Além disso, a diversidade de identidades sexuais se insere em uma hierarquia de valorização que varia dependendo de outros fatores como classe, raça e gênero. A luta pelo reconhecimento e respeito da diversidade sexual é conduzida por movimentos sociais como o feminismo, o movimento negro e o movimento LGBT. O ensino e as mensagens destinadas a adolescentes e jovens muitas vezes seguem um modelo heterossexual que enfatiza o erotismo como levando à consumação em casais heterossexuais, reforçando a norma da potencialidade reprodutiva. Isso resulta na marginalização e silenciamento de outras possibilidades como o homoerotismo, autoerotismo, reprodução independente e fora do casal heterossexual, como questões transgênero e intersexuais, bem como casos de gravidez na adolescência. No entanto, é uma responsabilidade ética da comunidade educacional respeitar e promover o direito de cada pessoa a buscar sua felicidade e expressar seu desejo, o que requer uma reflexão e aprendizado contínuos para desafiar os paradigmas convencionais de compreensão da sexualidade e de gênero. Mais um subtítulo: o movimento LGBT brasileiro, a questão da visibilidade na construção do sujeito político. Pessoal, lembrando que se meu vídeo encerrar sem eu me despedir de vocês, vocês procuram assistir o outro vídeo, que aí eu subo esse, deleto do meu celular por conta da memória e vida que segue. O importante é a gente conseguir estudar para a nossa P2, não é verdade?
Vamos agora para o movimento LGBT brasileiro. A questão da visibilidade na construção de um sujeito político. Se você não curtir meu vídeo, curte aí pra mim. Não vai custar nada, eu tô aqui te ajudando e você me ajuda. Ok? Curte meu vídeo? O movimento homossexual no Brasil tem duas ondas distintas. A primeira ocorreu no final dos anos 1970, durante a abertura política com grupos como o Somos de Afirmação Homossexual e o jornal Lampião da Esquina, focados em abolir hierarquia de gêneros e lutar contra a repressão sexual. A segunda onda aconteceu na década de 80, com a expansão da visibilidade pública da homossexualidade. O surgimento de grupos como o Triângulo Rosa, Atobá e o Grupo Gay da Bahia, eles buscaram promover mudanças na sociedade e no governo para diminuir a discriminação contra os homossexuais e também desempenharam um papel fundamental nas respostas à epidemia de AIDS. Nos anos 90, grupos mais específicos como gays, lésbicas, travestis, transexuais e bissexuais começaram a se diferenciar para abordar demandas específicas. A sopa de letrinhas resultante representada pela sigla LGBT intensificou-se e se multiplicou ao longo dos anos, levando à formação da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis, que é o ABGLT. A ABGLT, composta por diversas organizações ativistas, desempenhou um papel significativo na promoção de mudanças legislativas e judiciais para combater a discriminação e a violência contra a população LGBT. A fase atual do movimento é marcada pela visibilidade pública através das paradas do orgulho LGBT, que unem protesto e celebração em todo o país, reivindicando o direito à livre expressão da sexualidade como um direito humano. Em 2008, a primeira Conferência Nacional LGBT teve como tema Direitos Humanos e Políticas Públicas, o caminho para garantir a cidadania de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. A conferência abordou vários eixos temáticos, incluindo direitos humanos, saúde, educação, justiça e segurança pública, cultura, comunicação, turismo, trabalho e emprego, previdência social, cidades e esportes. Os objetivos da conferência incluíram a proposição de diretrizes para a implementação de políticas públicas e um plano de promoção da cidadania e dos direitos humanos para a comunidade LGBT, bem como a avaliação e a proposição de estratégias para fortalecer o programa Brasil Sem Homofobia. Os resultados desta conferência tiveram um impacto significativo nas práticas educacionais relacionadas à promoção dos direitos e da cidadania da comunidade LGBT. O combate à discriminação sexual de gênero é mais um dos subtítulos. Gente, vamos combinar o seguinte? Se você comentar aí que você quer esse resumo em PDF, eu mando para você, tá ok? Você fala assim, eu quero, coloca seu e-mail que eu vou ver se eu consigo mandar para você. Curte, mas aí tem que curtir o meu vídeo e comentar falando que quer, deixando um e-mail. Tá ok? Vamos combinar dessa forma? Acho justo. O combate à discriminação sexual e de gênero. A diversidade de orientação sexual e identidade de gêneros frequentemente leva à classificação das pessoas em categorias discriminatórias. Esta classificação reforça a discriminação e ignora a fluidez do desejo humano. Na sociedade,
Aqueles que não se conformam com a norma heterossexual enfrentam o silêncio, a dissimulação e a humilhação pública, a segregação e a violência. Isso cria pressão e controle nos grupos de amizade, especialmente entre jovens, contribuindo para a disseminação da homofobia. Pessoas com desejo homossexuais são forçadas a esconder suas relações amorosas e enfrentam discriminações. Algumas religiões condenam e perseguem homossexuais e bissexuais, negando-lhes o direito ao casamento, à família e à criação de filhos. Travestis e transexuais sofrem agressões, insulto e discriminações em vários aspectos da vida. A homofobia é um problema generalizado nas escolas brasileiras, com estudantes, professores e funcionários sendo vítimas. Pesquisas mostram atitudes homofóbicas e intolerância entre estudantes, principalmente entre os rapazes. A falta de discussão sobre sexualidade nas escolas contribui para a perpetuação dessas violências. É importante combater a discriminação e valorizar a diversidade na educação. O silêncio em relação à discriminação por preconceito e violência de gênero contribui para a injustiça. E é isso aí, gente. O silêncio em relação à discriminação por preconceito e violência de gênero contribui para a injustiça, né? Ou a gente vê pessoas sendo discriminadas por ser um gay, ser uma lésbica, e a gente não fala nada, e até quem sofre esse preconceito também não fala nada. Então, né, isso vai contribuir para a injustiça, vão continuar sendo injustiçados, né, infelizmente. Tem um ditado que fala, né, o que me incomoda é o silêncio dos bons. Não é o barulho de quem é ruim, mas o silêncio dos bons também incomoda. Bom, embora o direito à privacidade seja essencial, é fundamental intervir e combater as agressões, ameaças e violências, mesmo em espaços privados, para promover uma sociedade livre de discriminação sexual. Isso deve ser parte do papel dos educadores e cidadãos. Então, a gente continua aqui no módulo 3, que é tema da nossa P2, tá? Direitos e diversidade sexual. A gente ainda está no texto 1. Sexualidade juvenil, direitos e diversidade sexual, esse é o subtítulo. As experiências dos jovens relacionadas à sexualidade são influenciadas por várias vivências sociais, incluindo influências de identidades juvenis em sociedades modernas e influências específicas de grupos aos quais pertencem, como família, comunidade, coletivos, políticos e religião. A carreira individual de cada pessoa é moldada por essas influências, mas os resultados podem variar amplamente devido a condicionamentos, oportunidades e desafios. O contexto social de cada geração também desempenha um papel importante em como os valores, fatos e situações são vividos. Há oportunidades e desafios distintos em diferentes épocas. Por exemplo, a descoberta da pílula anticoncepcional e o surgimento de tecnologias reprodutivas tiveram impactos significativos nas práticas sexuais e reprodutivas. A epidemia, vamos ver aqui, reprodutivas, eu me perdi aqui um pouquinho. A epidemia de HIV, que é a AIDS, e o advento de novas tecnologias reprodutivas também afetaram o comportamento afetivo sexual dos jovens de hoje. A orientação sexual, a identidade de gênero, crenças religiosas, raças e etnias, entre outros fatores, influenciaram as visões e práticas sexuais dos jovens.
As práticas sexuais e visões de mundo relacionadas à sexualidade são moldadas por construções sociais variadas que não são universais e muitas vezes estão ligadas a hierarquias sociais. A heterossexualidade costuma ser vista como a norma, enquanto as expressões sexuais não heterossexuais são frequentemente desqualificadas e rejeitadas, levando a formas de discriminação, violência e preconceito. No entanto, houve mudanças nas últimas décadas, como esforços para reconhecer a homo e a bissexualidade como expressões legítimas da sexualidade. A diversidade sexual é muitas vezes atravessada por outras formas de discriminação, como classe social, raça, etnia e gênero, o que afeta o acesso a oportunidades educacionais e a manifestações de preconceitos e discriminação. É importante abordar a diversidade das orientações sexuais por meio de diálogos com os estudantes sobre como os padrões sociais afetam nossas vidas, desde a sexualidade até aspectos como alimentação, estética e relacionamento com o corpo. A análise dos padrões sociais que influenciam nosso comportamento busca incentivar uma reflexão sobre como esses padrões podem ser arbitrários e como o preconceito contribui para a desigualdade e a discriminação. A perspectiva histórica permite entender como as situações tidas como naturais hoje são moldadas por mudanças ao longo do tempo. Em grandes cidades, questões que antes eram condenadas pela sociedade ainda encontram resistência. Imagine qual seria a opinião de avós, amigas, amigos e estudantes sobre tópicos como jovens mantendo relações sexuais com seus namorados, homens fazendo tarefas domésticas, pessoas assumindo publicamente orientações sexuais diversas, como homo ou bissexuais, gays, lésbicas, transexuais e transgêneros, lutando pelo direito de casar e adotar criança. Esse livro, gente, nosso, ele é um livro bem antigo, então muita coisinha mudou de lá para cá. Mas como esse livro está na plataforma, esse material, eu resumi foi tudo. Então a gente estuda conforme eles querem, né? Eu vou continuar no próximo vídeo, porque eu já estou bem cansada de ler, vou tomar uma água. Esse já está lá 38 minutos de vídeo. E vou pedir para você curtir meu vídeo, compartilha com seus colegas. Me ajuda aí que eu vou continuar ajudando vocês. E a gente continua no próximo vídeo, da onde a gente parou. Nós vamos falar de homofobia e heterossexismo. Dá um trava-língua, né? Heterossexismo. A gente já leu 6 páginas. Eu acho que a gente ainda está no lucro, porque de 267 páginas, nós vamos ler somente 20. Ficou um resumo muito bom. Eu consegui manter o eixo central do texto e a gente vai fazer uma boa avaliação. Eu vou fazer, eu tenho certeza que você vai fazer também. Faz o seguinte, coloca um fonezinho de ouvido, faz as suas tarefas domésticas, vai para o trabalho, faz o que tiver de fazer de fone ouvindo o meu resumo. A gente tá junto nessa, tá bom? Te espero no próximo vídeo. Tchau!